Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no Salmo 139, no versículo 7, e diz assim: Para onde poderei fugir do teu espírito? Para onde poderei correr e escapar da tua presença? Desde o Éden, nós tentamos fugir da presença de Deus sempre que cometemos algo errado. Mas assim como Deus sabia de tudo o que tinha acontecido com o casal, nós também jamais poderemos fugir da sua presença. Caim matou Abel e pensava que ninguém tinha visto, até que, de repente, Deus apareceu questionando: Onde está teu irmão? E Caim, ainda tentando mentir para o Senhor, foi rapidamente desmentido pelo próprio Deus, que disse que viu tudo, pois o nosso Deus é aquele que tudo vê. Elias fugiu para uma caverna escura, ele queria somente morrer. No entanto, Deus foi até lá, para dizer a ele que ele ainda tinha muita missão para cumprir. Jonas fugiu do Senhor, se escondeu dentro de um porão de navio. E Deus mandou uma tempestade só para dizer a Jonas: eu sei que você está aí. Tantos outros personagens que tentaram fugir de Deus ou agiram como se não estivessem em sua presença. Tantos erros cometidos, tantas coisas feitas às escondidas, como se Deus não pudesse ver. Mas o nosso Deus nos acompanha o tempo todo. Se você for olhar para a tua história lá do passado, desde a tua infância, você vai conseguir ver que nunca saiu da presença do Senhor. E que o Espírito Santo sempre esteve com você. Você vai conseguir observar o quanto de livramento você passou, quantas provações, quantos dias difíceis, e onde estava Deus? Estava lá com você. E você consegue perceber isso porque isso não te destruiu. Te machucou, mas não te destruiu, porque Deus estava lá. Deus sempre está conosco. Eu lembro da história do rei Ezequias, que virou para a parede, fez uma oração chorando. E Deus escutou aquela oração. Eu consigo ver Agar com Ismael lá no deserto, e ela deixa o menino a uma distância. Ela não tinha mais o que oferecer para aquela criança, eles estavam somente esperando a morte. E aí aparece um anjo dizendo que Deus viu e ouviu o choro do menino. Ana entra no templo com choro de amargura, faz uma oração tão tremenda. Parecia que não tinha ninguém naquele templo. Um profeta idoso de longe observava. Mas Deus viu tudo. E Deus tocou no coração daquele profeta para dizer que ela fosse em paz, que Deus ia realizar o seu pedido. Eu poderia passar o dia citando de quantas e quantas vezes nós pensamos que Deus não estava conosco, e Ele estava. E por mais que você tenha tentado se esconder muitas vezes por conta do teu problema, do teu pecado, Ele sempre estava lá. Então não importa se você sente ou não a presença do Senhor, Ele está com você. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja tentando fugir de Deus. Por algum motivo, quer se esconder da presença do Senhor. Talvez eu esteja falando para alguém que orou e pensou que Deus não tinha ouvido. Ou para alguém que fez algo errado e pensou que ninguém viu. Tem certeza que ninguém viu? O salmista ele vem hoje nos dizer, através desse versículo, que não tem como a gente fugir do Espírito. Não tem como você fugir do Espírito Santo. Em João capítulo 14, versículo 16, diz assim: E eu pedirei ao Pai, isso é Jesus falando, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador, que nunca deixará vocês,
Mesmo que o espírito esteja sendo retirado da terra, ele jamais será retirado dos filhos de Deus. O espírito nunca deixará vocês, nunca esqueça disso. O salmista também nos diz, neste mesmo versículo, que é impossível ir tão longe que a gente venha sair da presença de Deus. Não existe esse lugar onde você suba ou desça que você fique longe da presença do Senhor. No Salmo 139, no versículo 5, diz que o Senhor me cerca pela frente e por trás e põe a sua mão sobre mim. Então não tem como eu escapar, eu estou cercado da presença do Senhor. O Senhor nos cerca e ainda põe sobre nós as suas asas poderosas. Se não fosse assim, o inimigo já teria nos destruído. Portanto, não importa até onde você vai, é certo que você não consegue sair dos braços do Pai e nem do alcance de sua visão. Você estará no Espírito, ou pelo menos próximo do Espírito, mas sempre estará na presença do Senhor. Esta certeza fortalece a minha fé. Saber que não tem um lugar onde o Espírito não esteja, não tem uma distância que eu vá que ele não me alcance. Não tem como dizer que houve um intervalo na minha história em que o Espírito não atuou. Não existe isso. Não tem como eu fugir dessa presença que me envolve. Não tem como eu fugir desse Deus que habita em mim. Não tem. O salmista diz: mesmo que eu suba aos céus, mesmo que eu desça ao abismo, não tem como eu fugir. Ele diz que até a escuridão é clara para o Senhor. Não existe um lugar que a gente vá que ele não consiga ver. Não existe nada também do que fizeram conosco que ele não percebeu. Não existe nada, não existe nenhuma oração que ele não escute. Se ele está o tempo todo, se nós estamos na sua presença o tempo todo. Nós já falamos aqui que precisamos permanecer no Senhor e ele permanecerá em nós. Que nós somos como um ramo na videira. Mas também é importante nós entendermos que ele não sai de perto, que ele habita conosco, que ele fez de nós morada sua. E isso nos dá a segurança de que nada, nem ninguém pode nos derrubar, porque nós estamos com o Senhor. Passamos por provações? Passamos sim. Até mesmo aqueles que estão juntinhos do Pai passam por privações, porque nós vivemos num mundo de pecado. Nós vivemos num mundo regido por um inimigo que quer nos destruir o tempo todo, mas não conseguiu até agora. Porque nós estamos debaixo das asas do Onipotente. Nós estamos muito bem guardados. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor e Ele agora faz dela o que quiser. Nós não temos mais controle sobre a nossa vida. Nós somos guiados por esse Espírito que não nos deixa em momento nenhum. É promessa divina que Ele ficará conosco. Então não há o que temer. Não há por que se desesperar. Não há por que pensar: acho que Deus se afastou de mim. Ou o Espírito não está mais comigo. Não existe isso. Nós estamos buscando, não estamos? Então Ele sempre estará conosco. Ele prometeu estar conosco. E por isso nós precisamos ter essa certeza que Ele jamais nos deixará. Peça sua presença, entregue sua vida a Ele e Ele cuidará de cada um de nós. Até mesmo quando passarmos pelo vale da sombra e da morte, Ele prometeu que passaria junto conosco, que Ele estaria junto conosco. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele esteve conosco. Ele sempre está conosco e por isso nós suportamos, por isso nós não desistimos, por isso nós continuamos avançando. E algumas pessoas até pensam: é porque você é muito forte.
É não. É porque nós temos um Deus forte que nos sustenta, que nos dá a força, que ajuda para que a gente não se desespere, não enlouqueça. É muito bom ter um Deus de perto como o nosso, Emmanuel, Deus conosco. Que você entenda isso. E se você entender isso, você vai sair hoje para o trabalho sem medo nenhum. Você vai enfrentar o que você tem que enfrentar hoje sem medo nenhum. Você vai ter a certeza no seu coração, Deus está comigo. Eu estou na presença do Senhor. O Espírito Santo nunca me deixará. Então não há o que temer. Eu vou enfrentar e eu vou vencer. E quando chegar no final desse dia, você fará uma oração de agradecimento. Agradecendo esse Deus que te livrou de tantos males durante esse dia. Eu tenho certeza disso. E por isso eu avanço, e por isso eu tenho coragem, e por isso eu enfrento. Porque eu sei que Ele é comigo. A minha força vem do Senhor. Vamos orar por isso? Vamos agradecer por isso? Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor não sai de perto nem de dentro. Porque nós estamos na Tua presença, porque o Senhor nos cerca por todos os lados. É certo que quando cometemos algum erro nós queremos nos esconder. Nós temos vergonha, nós pensamos logo na Tua decepção. Mas o Senhor nos conhece, o Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor sabe que nós íamos cair. E por isso o Senhor usa de misericórdia conosco. E por isso o Senhor nos trata com amor ainda, porque o Senhor sabe que do nosso desejo de vencer, mas muitas vezes o pecado nos faz cair, nos faz cometer alguns erros e muitas vezes a gente quer se esconder. Mas o Senhor sabe onde nós estamos e o Senhor sempre chega, como o Senhor chegou lá no Éden, chamando pelo nosso nome. Onde você está? Como o Senhor chegou naquela caverna e perguntou a Elias, o que é que você está fazendo aqui? Você não combina com esse lugar. Você é um profeta poderoso. Te prepara, porque ainda temos uma missão grande para fazer. O Senhor é um Deus que dá novas chances a nós, apesar dos nossos erros. O Senhor foi lá atrás de Jonas, um profetinha de nada. Foi lá naquele porão, foi chamar ele, agitou o mar, fez com que um grande peixe o guardasse até que ele fizesse uma oração pedindo ao Senhor uma nova chance. O Senhor é um Deus que não desiste de nós. É um Deus que é paciente. É um Deus que viu Davi traindo com a esposa de um dos seus soldados de confiança. Ele pensava que ninguém tinha visto, mas o Senhor viu e mandou o profeta lá avisar ele que ele tinha feito algo errado e aquilo machucou tanto Davi que ele percebeu que o Senhor estava presente em sua vida e se arrependeu. Ah, Deus, tenha misericórdia de nós. Ajude-nos nas nossas fraquezas. Ajude-nos a alegrarmos o Teu coração com as nossas atitudes. Se o Senhor está conosco o tempo todo, então nos dê força. Queremos viver na Tua presença, queremos ter intimidade contigo. Queremos desenvolver uma amizade contigo tão poderosa que a gente saiba dos Teus segredos, para que a gente possa ter a nossa fé aumentada, para que a gente possa apresentar à nossa família esse Deus maravilhoso, não um Deus que está lá no céu, mas um Deus que está aqui conosco, um Consolador que foi enviado para cuidar de nós até que esse céu se rasgue e a gente volte para a nossa casa. Vamos sair hoje para as nossas tarefas, Deus, mas nós vamos com a certeza de que o Senhor está conosco, que o Senhor continua conosco, que o Senhor não vai sair de perto. Assim como o Senhor nos ajudou no passado, o Senhor nos ajudará agora e nos ajudará no futuro. Nós cremos nisso, porque nós optamos pelo lado vencedor. Nós escolhemos Jesus como nosso Salvador. Então não tem como a gente perder, não tem como a gente não estar na Tua presença. Obrigado por isso. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje.
É o que eu desejo para você.